Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos fazer assim, uma análise pós-jogo, né, a respeito do empate de ontem diante o Guarani, a respeito assim de um volante que ex-Palmeiras que está chegando para o Cruzeiro, registrado nessa última semana, a respeito também assim do caso envolvendo a dívida do Arrascaeta, que chegou a essa punição já nessa quarta-feira, e quais os valores e se o Cruzeiro vai conseguir pagar, beleza? E também a respeito do Léo, que recebeu uma proposta do Juventude e que pode voltar assim à Série A, jogador que saiu do Cruzeiro no mês passado. Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E o salve de hoje vai para duas pessoas. Primeiro para o Neves, lá de Campo Belo, Minas Gerais. Valeu demais, um salve aí para você, muito obrigado por estar sempre acompanhando. Outro também que direto está aqui é para o Matheus Pedrosa, que foi o primeiro a comentar no vídeo de ontem de noite, que eu postei às 6 horas. Então caso você queira aparecer no vídeo de hoje, que eu devo postar também por volta desse horário, 6h15, 6h30, já deixe seu comentário aqui embaixo, que tem vários, mas eu vou selecionar dois e mandar um salve para você, beleza? Bom, vamos começar falando a respeito do empate de ontem contra o Guarani. Mais uma vez Cruzeiro e Guarani no Mineirão, terminando empatado por 3-3. Jogo assim que a Raposa novamente começou muito mal, um erro muito besta de desatenção, uma cobrança de escanteio, a Raposa acabou levando assim, um empate do atacante lá do Guarani, o Bruno, que fez 2 gols, né, em cima do Cruzeiro. Com esse resultado muito ruim, o técnico Mozart nem mudou muito em relação ao esquema. Foi bom que pelo menos o Cruzeiro saiu tão atrás do placar, estava jogando apenas com 2 zagueiros, que deu uma mudada no esquema tático. Ficou praticamente no esquema 4-3-3, assim, com um meio campo, o Marcinho, tendo o Adriano de volta ao time, ao lado do Matheus Barbosa. E isso foi importante para o Cruzeiro se recuperar, porque conseguiu o empate aos 20 minutos, uma cabeçada contra o zagueiro Thales do Guarani, acabou empatando o jogo para o Cruzeiro, que assim, eu pensei que tinha sido o gol do Léo Santos, né, de primeira, mas no replay claramente ele cabeceia contra o gol, e isso foi muito importante para o Cruzeiro. Não passou nem 3 minutos e mais uma vez uma cobrança de escanteio, dessa vez do Marcinho também, foi a vez do Léo Santos, o zagueiro que estava fazendo sua estreia, marcar assim o primeiro gol, e ele que foi muito bem. Claramente teve alguns lances ali que dava para ele ter evitado, mas não culpo também o cara, nenhum dos 3 gols, e foi muito bem para tirar bolas tanto pelo ar, tanto pelo chão. Teve uma bola lá no finalzinho que ele acabou tirando muito bem, um chute bem forte do lateral esquerdo do Guarani. Então assim, é um jogador que você vê que não tem muito destaque antes, não tinha jogado em grandes clubes e que chega a dar conta mais do recado do que alguns jogadores renomados que chegam no Cruzeiro. Mas enfim, depois disso o Cruzeiro ainda conseguiu essa virada, levou um empate aos 31 minutos ainda do segundo tempo, ou do primeiro tempo, do Bruno Sábio de novo. Mais uma vez uma bola que desviou na zaga, dessa vez no Matheus Barbosa. Erro bem besta, o Cruzeiro tem levado muitos gols assim. Quando o Fábio levou o gol, eu pensei que tinha sido o erro dele, mas claramente dava para ele ter defendido a bola, mas você vê que ele já tinha ido para o outro lado, porque o chute estava vindo, e o Matheus Barbosa meio que desviou de última hora, e isso acabou dando chances nenhuma para o Fábio. O Cruzeiro ainda conseguiu reagir mais uma vez bem rápido, e aos 45 minutos novamente uma cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. O Felipe Augusto, assim, Felipe Augusto não, né? Acabei confundindo. O Matheus Barbosa conseguiu cabecear livre dentro da área. Claramente os zagueiros do Guarani estavam procurando o Léo Santos ou algum jogador alto aí do Cruzeiro que estava na área, e deixou o Matheus Barbosa livre para empatar esse jogo, e ele que já tem 6 gols nessa Série B e é o artilheiro do Cruzeiro na competição. Fez 2 gols diante do Vasco na última partida e vive uma fase muito boa, apesar de ainda defensivamente dar uns vacilos gigantescos, como foi no caso no gol de empate do Guarani. O Cruzeiro encerrou o primeiro tempo, não fez nenhuma substituição. O técnico Mozart deixou a substituição tudo para o final. Não gostei muito disso, beleza? Acho que o Cruzeiro dava para ter colocado mais jogadores ali nos 15 minutos do segundo tempo, 10, enfim. Acabou colocando apenas na reta final aos 30 minutos. O Cruzeiro levou o empate justamente ali nos 22 do segundo tempo, aos 70, né, em forma geral, do Regis, que assim, no Cruzeiro não jogou absolutamente nada e fez um golaço, cortando assim a zaga, que estava mais uma vez na marcação, o Matheus Barbosa e o Paulo. Eles nem tiveram tempo de reação, porque se ele encostasse no jogador
ia ser falta, e o goleiro Fábio também não tinha muito o que fazer naquela ocasião, e o Regis finalizou muito bem. Os jogadores que entraram no jogo, no decorrer da partida, foi o Ailton, o Giovani e também o Jean Vitor, todos entraram de uma vez. O primeiro jogador que teve substituição foi o Rômulo. Ele entrou assim, o Cruzeiro levou o gol, ele entrou em campo, jogando mais nessa função de volante. E também entrou o Thiago, centroavante, que assim, teve uma chance clara com o goleiro adversário, frente a frente com o goleiro, acabou chutando bem mal, eu diria, dava para ter chutado por cima, porque foi no pé canhoto, que não é o bom dele. Teve até alguns de vocês falando que se fosse o Guilherme Bisoli no seu lugar, poderia ter feito o gol, mas eu acho que não. O Thiago até que pela ocasião ali correu bem e foi um belo contra-ataque do Cruzeiro, que a Raposa dificilmente tem alguma chance parecida, porque joga muito defensivo e não sabe aproveitar os contra-ataques. Dessa forma, o Cruzeiro está em 14º lugar. Eu pensei que ia terminar até numa posição melhor, tipo 12º, 11º, mas está bem longe do G4. Atualmente 6 pontos de diferença, já é uma diferença gigantesca. E para vocês terem uma ideia, o primeiro colocado, o Náutico, tem 10 pontos a mais que o Cruzeiro, com 18 pontos. E está apenas 1 ponto do Z4. E se o Vitória, o CSA, ganhar já nessa rodada, o Cruzeiro tem grande chance de voltar para a zona de rebaixamento, por incrível que pareça. E deixa aqui nos comentários o que você achou a respeito desse jogo, sua análise, quem que deveria sair do time, quem que deveria entrar. Deixa aqui a sua opinião que eu tô curioso para saber. Outro assunto que eu queria falar com vocês é a respeito da dívida do Arrascaeta, onde nessa quarta-feira, como já todo mundo estava esperando, o Cruzeiro recebeu essa notificação da FIFA, que repassou à CBF, que o Cruzeiro está impossibilitado de registrar novos jogadores. A primeiro momento só foi essa a punição, como todo mundo estava esperando. Surgiu alguns rumores de que um empresário poderia pagar essa dívida. Eu até vou analisar um pouco melhor, devo trazer um vídeo mais tarde para vocês. E assim, o valor é de 7 milhões de reais pela compra do Arrascaeta ainda em 2015, que assim, uma besteira gigantesca, porque eu já tinha certeza que o Cruzeiro tinha repassado esse valor quando vendeu o Arrascaeta para o Flamengo e acabou não fazendo. Então, foi um erro muito besta da direção passada ainda, do Itair Machado, do Wagner Pires, mais um problema gigantesco para a atual gestão, que fez essas últimas 6 contratações antes dessa janela de transferências, né, do Arrascaeta, com essa dívida da FIFA, chegar ao Cruzeiro, e deve ficar um bom tempo até pagar esse valor. Não acho que deve ser algo rápido, pelo menos até esse projeto de clube-empresa andar para frente. Não vejo uma solução, ou algo bem grave, igual ou paga ou perde 12, 6 pontos, risco de cair para a Série C. Aí eu vejo que o Cruzeiro poderia fazer um esforço maior para pagar esse valor. E as contratações do Cruzeiro que pararam de chegar na segunda-feira, e o último que foi anunciado foi o Léo Santos. Eu até tinha uma expectativa de que, se essa punição chegasse na sexta-feira, o Cruzeiro poderia negociar a vinda de mais um jogador, mas não, ficou só isso mesmo. E vamos ver agora o que esses reforços vão fazer, porque ainda teve vários que não estrearam, igual o próprio Rodolfo, o Wellington Nem, o Keké está lesionado, deve jogar daqui 2 meses ainda, o atacante Eduardo, acabei confundindo aqui, nessa última partida contra o Guarani, pelo menos o Norberto, lateral direito. E o Léo Santos fez a sua estreia, 2 jogadores que eu gostei demais do futebol deles, apesar do setor defensivo não ter melhorado muita coisa, mas eu vejo que vai agregar bastante ao time, beleza? E vocês, o que acharam a respeito dessas contratações que o Cruzeiro fez antes dessa dívida do Arrascaeta chegar? E também acho que o Cruzeiro errou em não ter contratado mais algum jogador para determinada posição. Eu diria que o Cruzeiro precisava de pelo menos mais um ponta direita. Então deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do zagueiro Léo, ele que recebeu uma proposta, de acordo com o Globoesporte.com, também nessa quarta-feira, do Juventude para jogar a Série A. Seria assim, para um contrato de produtividade nesse primeiro momento, seria, por exemplo, 3 meses, 6 meses, para ver como que seria o desempenho do jogador. Esse tipo de contrato que está sendo cada vez mais comum entre os times, principalmente em alguns jogadores que já estão em uma idade mais avançada e que estão voltando de lesão, por exemplo. O Léo é desse jeito, ainda não está totalmente recuperado, deve voltar aos gramados nas próximas semanas, não passa de um mês, por exemplo, e não joga pelo Cruzeiro desde setembro do ano passado, numa derrota ainda para o CSA fora de casa. Então tem muito tempo que ele não joga, mas já tem um condicionamento físico muito bom, e não vejo ele demorando muito tempo, quando for anunciado para outro clube,
para jogar. O complicado é que eu vejo que o Léo hoje, no Cruzeiro, iria dar aula para esse zagueiro que está lá hoje. Deu uma besteira gigantesca em ter dispensado ele se tivesse um salário muito maior do que os 150 mil por mês. Até que se justificaria, mas ninguém revelou quantos que ele estava ganhando. Se fosse no teto, foi um erro gigantesco, porque o Léo é um excelente jogador. Ano passado, na Série B pelo Cruzeiro, foram 21 partidas, marcou um gol contra o Guarani também, vitória 2-1 fora de casa, e só teve aquele início de temporada do Campeonato Mineiro e do Brasileirão como titular, e depois acabou perdendo a posição, porque tanto o Whindersson Moreira, quanto o Ney Franco e o Filipão contaram com o Ramon e o Kaká para a zaga. Espero que se ele for contratado mesmo dê certo por lá, porque sem dúvidas o Léo foi um dos maiores jogadores que passou aqui no Cruzeiro, ficando 10 anos aqui na Toca da Raposa, diversos títulos conquistados e mais de 480 jogos aqui pelo Cruzeiro. E o último assunto desse vídeo é a respeito de um volante contratado vindo do time paulista do Osasco Audax, jogador que já teve uma passagem no Palmeiras em 2019. O nome dele é o Diego Mitkov, parece até um nome estrangeiro, mas ele é brasileiro mesmo, não tem nenhuma descendência, e chegou da equipe paulista de empréstimo por uma temporada, que inicialmente vai integrar a equipe sub-20, até porque ele tem apenas 19 anos de idade, e é um atleta que não foi divulgado, por exemplo, o valor da multa rescisória, porque foi um empréstimo de um ano até essa fim de temporada da base, mas deve ter um valor estipulado para uma possível compra do Cruzeiro, que eu vejo que ele pode dar muito certo por aqui. Ele começou muito bem lá no Osasco, ficou mais do que 2 anos e meio lá. Em 2019 foi emprestado para o Palmeiras, na equipe sub-17 naquela época, jogou 27 partidas e não foi comprado. Não consegui achar os motivos, se foi, por exemplo, porque estava muito alta a pedida, enfim, porque ele até que teve um número bem interessante de jogos, voltou para o Osasco Audax na equipe sub-20, e ano passado mesmo fez 8 partidas na segunda divisão do Campeonato Paulista pelo Osasco, e nesse ano novamente foram 10 partidas pela Série A2, que é uma competição muito boa, ainda mais se um jogador que vai chegar nesse primeiro momento para a base. Como eu disse, ele é um jogador que atua de meia barra volante, então é um jogador muito bom, que eu vejo que vai agregar bastante, e quem sabe se ele for bem na equipe de base, o Cruzeiro pode comprar ele e até mesmo, quem sabe, chegar nos profissionais ainda nessa temporada. Não é uma missão muito fácil, mas já estamos no sub-20 do Cruzeiro, fazendo algumas boas atuações. Quem sabe ali daqui um ano e meio não pode figurar na equipe profissional, porque teve vários jogadores do Cruzeiro, principalmente nessa crise, que o Cruzeiro está aproveitando a base, muito mais do que nos últimos 6, 7 anos, por conta da escassez, e também por uma forma de gerar receitas, que somente no ano passado foram mais do que 20 milhões de reais de venda de jogadores. E vocês já tinham ouvido falar no Diego? Ou assim, acha que foi uma boa contratação, não acha? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E vou deixar aqui na tela final agora 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no lado direito, onde eu falo a respeito do Otero, que assim, o Cruzeiro está impossibilitado de contratar nesse primeiro momento. Notícia que eu publiquei, já chegou essa notificação da FIFA, mas enfim, jogador que está livre de contrato, recomendo vocês darem uma olhada. E também no lado esquerdo, sobre essa troca envolvendo o Marcelo Moreno e o Lucas Romero, e o que tem de verdade nessa história. Também aqui aparecendo no lado esquerdo, beleza? Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal. E o vídeo de hoje vai sair em média ali umas 6 horas, 6h15, então já fique esperto e deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou mandar um salve para você no próximo vídeo. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!